E aí, crentinos? Tudo bom com vocês? Eu me chamo Marconi. Eu me chamo Felipe. E estamos hoje no terceiro dia da semana LGBTQIA+, e a cor representada hoje é a laranja, que significa a cura. Sabemos que somos alvos de preconceito de todos os lados, porém a religião tem grande culpa de tanta intolerância com os LGBTs por suas pregações intolerantes. São verdadeiros propagadores de ódio. São inflexíveis e em nome de Deus julga, exclui e condena o membro, taxando de indigno e corrupto. A disciplina nesses lugares visam apenas a punição e o sentimento de culpa. O modelo que eles têm de Deus é de um juiz severo, sem misericórdia, sádico e sem amor. Esses lugares limitam Deus. E não adianta vir comentar aqui embaixo que nos amam, mas odeiam o nosso pecado, porque é assim que a Bíblia diz e blá 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 blá. Porque já mostramos para vocês em um vídeo, que inclusive vai estar passando aqui em cima, que a Bíblia não apoia o seu preconceito e a sua teoria fundamentalista. Sendo assim, escolhemos falar sobre como surgiu a teologia inclusiva, que há 65 anos vem mostrando que os LGBTQIAP+, são aceitos e filhos de Deus, trazendo a cura espiritual, física e mental para toda a comunidade. Antes de entrarmos no assunto do que é teologia inclusiva e como ela surgiu, vamos entender o que é teologia. Ai, que coisa boa! Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda. Teologia nada mais é que a junção de duas palavras sendo as mesmas. Theos, que significa Deus, e logia, que significa estudo. Quando falamos do estudo de Deus, esse estudo se dá através da Bíblia Sagrada. A teologia se utiliza de regras específicas para interpretar os textos bíblicos, dentro do seu contexto e da época a quais os textos foram escritos. E como surgiu a teologia inclusiva? A teologia inclusiva teve o seu alicerce construído em 1955 na Inglaterra. Na ocasião, foi lançado um livro de magnitude tão fantástica que levou o país a tirar a homossexualidade da categoria de crime. O livro se chama Homossexualidade na Tradição Ocidental, escrito pelo reverendo Derek Sharon Bailey. A teologia inclusiva não nasceu para que definisse como inserir a inclusão na Bíblia e nas igrejas, já que nenhum ramo da teologia pode definir verdades bíblicas e a inclusão é bíblica por si só, não precisa de uma teologia. 13 anos depois do primeiro livro que deu toda a base da teologia inclusiva, nasceu em 6 de outubro de 1968 a primeira igreja direcionada para a pregação do evangelho para gays, lésbicas e transgêneros, com o reverendo Troy Perry. A igreja Comunidade Metropolitana chegou de maneira inusitada. E se você quer saber como funciona uma igreja inclusiva, já temos também um vídeo aqui no canal específico para vocês. A igreja começou voltada para a comunidade gay e lésbica, mas que está aberta a qualquer um. O reverendo americano Troy Perry se sentia discriminado na igreja pentecostal que frequentava em Los Angeles. Impedido de pregar pela sua orientação sexual, foi compelido a fundar sua própria congregação ao ver, tempos depois, um amigo gay ser agredido e preso pela polícia. Em seu desespero, o rapaz gritou para Perry: "Deus não se importa! Deus não se importa com os gays!" Essa relação entre a fé e a militância foi fundamental para o surgimento da igreja. Na primeira reunião da Igreja Metropolitana, apenas 12 pessoas compareceram, entre elas um casal heterossexual. Um ano e meio depois, a igreja já tinha mais de 1000 integrantes. Muitos heterossexuais vinham movidos pela curiosidade e o que atraía as pessoas é que não era dito que é errado ser homossexual. Atualmente, com mais de 60 mil membros e mais de 300 igrejas em 22 países ao redor do mundo, a Igreja Comunidade Metropolitana realizou o primeiro casamento público entre pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos no ano de 1969. Desde a sua fundação, a igreja e seus membros têm sido vítimas da violência e da intolerância religiosa. O reverendo Troy, hoje aposentado, já recebeu diversas ameaças de morte e cerca de 22 templos em todo o mundo já foram incendiados. E o que a teologia inclusiva prega? A teologia inclusiva se utiliza de dois métodos legítimos para interpretar a Bíblia, como a hermenêutica e a exegese, interpretando todos os textos no ponto de vista histórico crítico.
A base da teologia inclusiva está em Atos 10, 34 e 35, que diz que Deus não faz acepção de pessoas. No texto em questão, vemos a salvação de um etíope eunuco. Os mesmos eram considerados naquela época como sexualmente excluídos e são considerados por muitos estudiosos os homossexuais daquela época. A teologia inclusiva visa a inclusão de todas as pessoas no Evangelho de Cristo, uma vez que o mesmo já é inclusivo. Não precisaria de uma teologia para provar isso. É só você ler o Evangelho de Jesus. A inclusão cristã prega a releitura contextualizada da Bíblia, rejeitando totalmente o fundamentalismo cristão, afirmando que a Bíblia não condena relações afetivas entre homoafetivos, e sim que o Evangelho é para todos e todas, sem distinção. Mas a teologia inclusiva só pode ter sido feita por um homossexual, né? Não. O reverendo teólogo, historiador e sacerdote anglicano Derek Bailey era heterossexual e muito bem casado com sua esposa Ellen Merriam, e lutou pela inclusão homoafetiva até a sua morte, em 9 de fevereiro de 1984, com 74 anos. E como a teologia chegou no Brasil? Em meados dos anos 90, a Igreja Presbiteriana Unida de Copacabana, no Rio de Janeiro, atraiu a atenção da mídia pelo posicionamento público do pastor heterossexual Neemias Myriam, favorável à inclusão dos homossexuais em cultos cristãos. Neemias realizou cerimônias religiosas de bênção a casais homoafetivos e, em diversas ocasiões, participou de fóruns e debates nos quais proferia um discurso que conferia a homossexualidade a um caráter positivo. Com a preocupação política de colaborar para a desconstrução do preconceito contra os homossexuais, celebrou o culto do orgulho gay durante 5 anos, em data próxima ao dia 28 de junho. Foi um marco na discussão sobre a inclusão dos homossexuais, porque defendia o amor incondicional e o respeito aos direitos humanos, indo contra toda forma de opressão. Em termos teológicos, o pastor, através de pronunciamentos públicos, apresentava argumentos para a liturgia que contemplava o acolhimento dos homossexuais, sem exigir deles uma mudança de conduta sexual. Citando o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 12, ele instruía que homossexuais eram como os eunucos. Alguns foram feitos assim pela sociedade, outros nasceram, e ainda haviam aqueles que eram por opção. Portanto, a homossexualidade não podia ser vista como pecado. Como consequência de tal postura, a igreja atraiu um considerável número de homossexuais e ficou conhecida como uma igreja gay, sendo nomeada dessa forma em inúmeras reportagens e matérias nas imprensas seculares e religiosas. Depois, lá em 2002, veio a Igreja Acalanto pelo pastor Victor Orellana. E em 2004 veio a inauguração da Igreja Metropolitana aqui no Brasil. Conforme o tempo foi passando, houve uma grande evolução e nascimento de várias igrejas inclusivas, como a ICC, CCNE, Cidade de Refúgio, ICMG e várias outras que estão se espalhando e crescendo pelo Brasil. Inclusive, algumas igrejas tradicionais estão em estudo para uma análise da aprovação da teologia inclusiva dentro das igrejas fundamentalistas. Nos Estados Unidos já aconteceu com algumas igrejas e aqui no Brasil elas estão em estudo. E para você que também não tem crenças nenhuma, te respeitamos. Leve esse vídeo como um grande progresso no Brasil na quebra do preconceito e da intolerância contra a comunidade LGBTQIA+. Para mim, a teologia inclusiva é mais uma grande conquista para nós LGBTQIA+. Quantas pessoas já não morreram sendo levadas através do suicídio pelo discurso fundamentalista de ódio dessas igrejas? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e entendido como surgiu a teologia inclusiva. Hoje você teve a oportunidade de conhecer o surgimento do outro lado da história. E irei reforçar mais uma vez. Se você quiser saber de alguns princípios da teologia inclusiva, temos aqui o vídeo que fala sobre as 11 mentiras que a igreja evangélica conta sobre os homossexuais. Se você está chegando agora, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todo o conteúdo que a gente postar aqui no canal. Se gostou desse vídeo, deixa aquele like gostosinho e vem também nos seguir nas redes sociais para a gente ficar mais juntinho e interagir bastante. Tá querendo maratonar vídeos aqui na quarentena? Dá uma conferida nas nossas playlists, tá cheio de vídeo assim, ó, para vocês maratonarem a noite inteira. Um beijo e até amanhã.